bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de língua portuguesa, então peguem a apostila de vocês e abram na página 195. Hoje nós vamos conversar sobre um novo gênero textual, a autobiografia. Então vamos acompanhar aqui o texto para vocês aprenderem um pouquinho. O texto que você leu no início da unidade é uma autobiografia, isto é, um texto em que a escritora Ana Maria Machado conta a própria história de vida, infância e trabalho. Então a autobiografia é quando nós falamos de nós mesmos, não é mesmo? Falamos do nosso trabalho, da nossa infância, contamos um pouquinho da gente. Número 1. Leia o texto a seguir da ilustradora Veridiana Scarpelli. Na minha casa existiam diversos livros infantis, em outras línguas, francês, sueco e inglês. E eram livros de que eu gostava, mas não entendia nada, mesmo depois de começar a ler. Eu estava sempre vendo livros e me contentava em acompanhar as histórias pelas imagens. Às vezes, minha mãe me dizia mais ou menos do que se tratava a história de um determinado livro e isso bastava. Eu passava a folheá-lo com essa vaga ideia de história na cabeça e ficava prestando mesmo atenção aos detalhes dos desenhos, aos personagens escondidos, aos objetos que não existiam no meu cotidiano. Esses livros eram dos anos 60 e estrangeiros. Então, além de falar de hábitos antigos, eles tinham outras referências. Tinha o do menino que precisava de uma nova roupa de lã para o inverno. Ele tosava a ovelha, levava a lã para uma velha fiar, tingia de azul numas panelas fumegantes e levava para o alfaiate fazer uma nova roupa, que era como um terninho de calças curtas. Tudo acompanhado pelo seu gatinho de estimação. Tinha outro que se passava no Canadá e os personagens ficavam com dor de barriga por comer muito maple syrup, direto da árvore. Eu achava aquilo muito maluco. Algo doce que se pegava como uma canequinha, direto do tronco de uma árvore. Mas um livro que eu tenho muita lembrança de ler desde pequena e do qual eu gostava muito é o Flix, do Ziraldo. Eu gostava muito desse livro e toda vez ficava muito compadecida com a pobre cor que não combinava com nada. Até porque era uma cor que eu não gostava muito também. Eu me lembro de ficar feliz quando achava algo que tinha a cor do Flix. Minha mãe usava calças Flix, Veridiana Scarpelli. As palavras e o texto. Fumegantes que soltam vapores e maple syrup, xarope extraído da seiva de árvores. O produto é muito consumido no Canadá e nos Estados Unidos. Então nós falamos um pouquinho aqui sobre uma autobiografia, dessa escritora, da Veridiana Scarpelli. Ela contou um pouquinho sobre a vida dela, não é mesmo? E vamos lá responder a essas questões da página 196. Letra A. O que a autora do texto relata? Vou chamar aqui a professora Luciane para ver se ela estava atenta. Olá, turminha! O que a autora do texto relata? Então, olha só. Relata detalhes de sua infância, não é mesmo? Como os livros infantis, o hábito de ler e seus livros. Vou colocar pertinho para eles ver, visualizar. Relata detalhes de sua infância, como os livros infantis, o hábito de ler e seus livros. Bom, turminha. Então, fez um relato. Tá? Já deu tempinho, né, Eu professora acho que Gi? já deu. Vamos para a próxima. Letra B. Pela leitura, pode-se observar que Veridiana Scarpelli está criando uma personagem. Será que esse texto ela está criando uma personagem ou Veridiana Scarpelli está contando uma experiência de sua vida? O que será que ela fez? Se
nós estamos falando sobre autobiografia, com certeza ela está contando uma experiência de sua vida. Então faça um X aí no segundo quadradinho. Na página 197, C. Que elementos do texto justificam sua resposta anterior? Vou chamar novamente a professora Luciane. Então, professora Gi, Olha lá, vamos ler aqui? Sua infância e sua relação com os livros. Então, os elementos são sua infância e sua relação com os livros. certinho? Anotaram aí? Aí, né? Então, vamos para a próxima, hein? Número 2. Numere as memórias de 1 a 5, na ordem em que são mencionadas no texto. Então, nós temos aqui, lemos o texto e agora nós vamos colocar aqui em ordem, né? Qual será que é o primeiro? Minha mãe usava calça flits, eu acho que esse aqui está logo no final, né? Tinha outro que se passava no Canadá e os personagens ficavam com dor de barriga. Não ainda. Mas um livro que eu tenho muita lembrança. Esses livros eram dos anos 60. Eu estava sempre vendo esses livros e me contentava em acompanhar as histórias pelas imagens. Olha o primeiro aí, que aparece. Eu estava sempre vendo esses livros e me contentava em acompanhar as histórias pelas imagens. Então, o último quadradinho é o número 1. Observem aí que o último quadradinho é o número 1, tá? Então, vamos achar agora o número 2, né? Então, depois que vem eu estava sempre vendo esses livros e me contentava em acompanhar as histórias pelas imagens, o número 2 com certeza será: esses livros eram dos anos 60, estrangeiros. Então, além de falar de hábitos antigos, eles tinham outras referências. É o número 2, é o penúltimo quadradinho, tá? Vamos lá? Agora o número 3. O número 3 está mais acima. Olha, tinha outro que se passava no Canadá e os personagens ficavam com dor de barriga por comer muito maple syrup direto da árvore. É o número 3, tá? Então, o segundo quadradinho aí é o número 3. E o número 4? O número 4 é esse aqui, olha. Mas um livro que eu tenho muita lembrança de ler desde bem pequena e do qual eu gostava muito é o Flix. Então, é o número 4. Repetindo, hein? O número 4. Mas um livro que eu tenho muita lembrança de ler desde bem pequena e do qual eu gostava muito é o Flix. E o último, que é o número 5, é o primeiro quadradinho. Minha mãe usava calças Flix, tá? É o número 5. Então ficou assim: 5, 3, 4, 2 e 1, tá? Vamos então para a questão número 3. O que acontecia toda vez que a narradora lia o livro Flix? Então, olhando lá no texto, tá logo no finalzinho, hein, turminha? Estava por aqui, olha. O que vocês acham que acontecia toda vez que a narradora lia o livro Flix? Ela ficava o quê? Muito compadecida com a pobre cor que não combinava com nada. Então ela ficava, vou escrever aqui para vocês, hein? Vamos lá? Ela, número 3, né? Ela, começando com letra maiúscula, ficava
compadecida. Ela ficava muito compadecida com a pobre, cor que não combinava com nada. Combinava com nada. Ficou um pouquinho grande, hein? Vamos lá? Então, a 3. Ela ficava muito compadecida com a pobre cor que não combinava com nada. Vou colocar um pouquinho mais perto, mais próximo, para vocês poderem concluir aí a 3. Vamos lá, só mais um tempinho para vocês. Ela ficava muito compadecida com a pobre cor que não combinava com nada. Então, lendo agora um pedacinho, quem não terminou, termina, quem já terminou, acompanha aqui. As características, então, da autobiografia são texto de memória que revela dados, impressões, experiências da vida de uma pessoa, narrados por ela mesma. Verbos usados geralmente na primeira pessoa do singular, não é mesmo? E agora eu vou passar então para a professora Luciane, que ela irá dar continuidade, tá bom?